Essa é uma mensagem que Deus me trouxe no meu coração. Os primeiros 3, talvez 6 meses do ministério, a gente vai dedicar a explorar essa pergunta. Qual é o teu motivo de estar aqui na igreja? Claro que quando a gente vem a primeira vez, a gente pode vir porque a gente está destroçado emocionalmente. A gente pode vir porque a gente deseja mudar a nossa situação financeira. Algo de saúde pessoal ou de outro familiar, um amigo. Mas isso é uma das maneiras que Deus, que Jesus te trazem para cá. O ministério ele é bem claro, pastora. O nome da parede é de Jesus. Esse ministério nos foi confiado por Deus e ele vai buscar, como a pastora gosta de falar, o evangelho raiz, o evangelho que está na Bíblia. E o evangelho que está na Bíblia, pastora, ele se refere em amar e perdoar. Ele se refere em servir aos filhos de Deus. Com discernimento, com maturidade. Um momento de amar, um momento de repreender, um momento de ensinar e um momento de puxar a orelha. Mas também tem um momento de tirar a mão e dizer que seja feita a vontade do Pai. Cada um no seu tamanho, cada um no seu entendimento, cada um no seu momento. Nos primeiros 6 meses a gente vai ter essa busca de qual motivo que você está aqui hoje no corpo de Cristo. Porque o primeiro passo é a gente aceitar Jesus. Mas o próximo passo, e o passo mais fundamental, é você entender que é tudo por Ele. Que é tudo para Ele. E que só vale a pena se for com Ele. Por que eu falo isso? Porque em 2025, pastora, muita coisa vai vir à tona. 2025 é um ano que Deus vai desmascarar os corações de quem está à frente. Tem coisas estranhas. Não cabe a mim julgar. Não estou aqui para isso. A minha procuração de julgador não chegou. Então continua sendo de Deus o papel. Só que nós, como representantes da palavra de Deus aqui, a gente começa a perceber que algumas pessoas não estão trabalhando para Deus. Estão trabalhando ou para o dinheiro, ou para o miracolismo, que é o milagre em nome de Jesus, mas não para Jesus. Eu não estou falando isso aqui para acusar, eu estou falando aqui para alertar, porque talvez caia no ouvido de alguém que está começando a trilhar esse caminho e ele volte. Porque nós temos que nos vigiar, pastora. Qual é o nosso norte? Enquanto o nome da parede for Jesus, enquanto Ele for o caminho, a verdade e a vida, a gente está no caminho certo. E eu fiz esse desabafo para vocês entenderem o nível de profundidade que vocês precisam começar a conversar com vocês e Deus. Aonde Deus te quer e fazendo o quê? É isso que a gente tem que buscar, é isso que toca o meu coração nesse momento. Por quê? Porque não adianta você gastar a tua vida fingindo que você está buscando a Deus. Não adianta você gastar a tua vida fingindo que você quer ser. É a pior coisa do mundo. É como uma pessoa que não gosta de futebol ir jogar futebol e dá uma dor, dá uma depressão. Então a pessoa tem que entender se o lugar dela é em Cristo e qual lugar ela tem no corpo de Cristo. Levita, profeta, obreiro, missionário, empresário, não importa o que toca agora e não importa o que Deus te prometeu para daqui a 10 anos. Davi teve seu caminho, José teve seu caminho, Moisés teve seu caminho. Às vezes o que a gente pensa que é o nosso erro é a nossa salvação. A gente estava vendo hoje Moisés, né, pastor? Se Moisés não tivesse matado, não tinha fugido, se não tivesse fugido, ele ia encontrar Deus aonde? Está tudo no controle dele. Mas quando a gente está obediente e aguardando,
Quando Deus nos chama, por mais que dê medo, a gente escuta. E quando Deus nos passa a missão, a gente até pode duvidar, pode pedir ajuda. E o Pai é misericordioso, deu para Moisés o irmão. Aonde é o teu lugar? É os próximos 6 meses de pergunta. Por que eu te digo 6 meses? Porque não é uma coisa fácil de você entender, pastor. Quando Deus disse para mim que eu ia vir para cá, eu disse, Senhor, sério? Eu apanho tanto lá fora, vou apanhar aqui dentro também. Aqui era um lugar confortável, continua sendo. Mas eu disse para o Senhor, eu sei que eu vou apanhar por estar na frente do ministério. Eu sei que eu vou ser humilhado, eu já sou por estar ali sentado, estava tão confortável. Hoje eu amo estar aqui, mas eu sabia o trabalho, eu sabia a luta, eu sabia que esse lugar teria o seu propósito, teria o seu caminhar, teria as suas dores. Quando a gente começa a entender que caminhar com Deus vai ter as nossas dores, quando vem a bênção a gente só diz glória a Deus. O problema é, pastora, e agora eu estou entendendo onde o Espírito Santo quer chegar, é que as pessoas chegam na casa de Deus e dizem, uau, eu quero caminhar nas águas como Pedro. Mas você quer ser corrigido como Pedro foi corrigido por Jesus? Uau, eu quero ser que nem Moisés, salvar o povo de Deus da escravidão. Mas você quer estar no monte, escutando a voz de Deus, enquanto Ele está te corrigindo, ou está te pedindo? Uau, Noé, pastor, eu quero ser como Noé. Ah, você vai trabalhar por algumas décadas, construindo uma arca, sem nunca mais Deus falar nada contigo? E mesmo assim você vai manter o seu propósito? É aqui o nosso passo. Hoje eu vou começar um passo a passo, um caminhar com Deus. E nesse caminhar, pastora, Deus vai nos dizendo, olha, é por aqui que tu vai se caminhar, é aqui o teu propósito, é aqui o teu caminho. Mas eu não venho aqui anunciar as bênçãos para vocês, porque as bênçãos estão aqui. E Deus vai trazer as bênçãos para os corações de vocês. Eu venho aqui preparar para vocês que esse vai ser um ano de muita batalha. Eu venho aqui preparar vocês que esse aqui vai ser um ano que todos nós iremos cair. Mas o importante não é cair, o importante é levantar. Eu venho preparar vocês porque esse vai ser um ano muito pesado. Uau, pastor, agora eu vou pensar se eu vou continuar aí. Por quê? Porque todas as igrejas estão dizendo, bênção, bênção. Mas as bênçãos virão. É que eu preparo vocês para carregar um fardo mais pesado, porque aí a bênção vai ser maior. Porque eu preparo você para você ser corrigido por Jesus, ser tocado pelo Espírito Santo e constrangido. Porque quando chegar a bênção não corrompe o teu coração. Você entende a diferença? Não, você não entende. Você vai entender no final de 2025, quando você olhar para trás e vai dizer, caraca, irmão, foi luta, mas olha quanto fruto. Caraca, irmão, mês por mês tinha mês que eu dizia, não chego no dia seguinte. E aqui estou. Mas olha que arca sensacional que eu fiz. Se eu vier aqui e der para vocês, olha, vai ter bênção. A pessoa sai daqui dizendo, vai ter bênção, vai ter bênção. E aí Deus dá o propósito, aí Deus dá o caminho, aí Deus dá a obra. Não, estou esperando a bênção. O meu coração com Deus, a minha oração para Deus é, me ensina, Pai, a ensinar eles, para que eles tenham ano após ano um crescimento. Prepare-se para trabalhar dobrado para Deus. Prepare-se para ser corrigido por Deus cada vez mais. Prepare-se para escutar e sentir a presença do Espírito Santo. Pastor, e as bênçãos? Eu vou fazer uma pergunta para a pastora. Então eu vou fazer para ela.
Deus deve alguma coisa para alguém? E Ele não recompensa sempre em galardão maior? Prepare-se, porque o trabalho vai ser longo, árduo. E a recompensa a gente não se preocupa, porque quem está aqui na igreja por recompensa se vende para o mundo. Quem está na igreja para buscar dinheiro se vende para o mundo. Quem está na igreja para buscar fama se vende para o mundo. Quem está na igreja para trabalhar para Deus, para servir e salvar a alma. Amém, aleluia, glória a Deus. Quando vem, o cara diz, legal, pô, mas quando é que está a próxima alma que eu tenho que salvar? Não, mas curte, tu está no meio de um show, tu está aqui dando um culto para 50 mil pessoas. Eu sei, mas o meu ouvido está aqui dizendo que eu preciso salvar uma alma em particular. Cadê ela? Aleluia. E você olha para o segurança e diz, vem cá, senhor. No privado, salva aquela alma, sobe no púlpito e diz, agora eu estou pronto. Porque a minha parte eu já fiz. A grandeza vai chegar para vocês, isso eu profetizo. Mas mais do que a grandeza, eu quero que o Espírito Santo de Deus esteja junto com vocês, presente, para que a grandeza não corrompa o vosso coração. Dinheiro, saúde, prosperidade, fama, tudo vai chegar. Mas eu vou estar aqui lembrando vocês que nada afaste vocês de Deus. Que Jesus continue sendo o caminho, a verdade e a vida. Porque, pastor, até o final da minha vida, a sala vai ser branca, a cadeira vai ser de plástico branca, o púlpito vai ser branco, vai ter o telão. Porque quem impressiona as pessoas aqui é o Espírito Santo. Quem impressiona não é a grandeza do lugar. Quem opera milagres e maravilhas aqui é o nome de Jesus. O dono da casa, o nome no altar é Jesus. Quem vai pregar não importa. Quem vai louvar não importa. Importa para quem que a gente vai fazer. Amém? Mateus 21, 28 em diante. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, não. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Na minha resposta, nenhum dos 2. Um falou que ia, não foi, e o outro falou que não ia e foi. Os 2 afrontaram o Pai. Disseram-lhe eles, os discípulos falaram, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Amém? Quem foi a primeira pessoa que entrou no reino de Deus? Um ladrão. O que o ladrão fez para entrar no reino de Deus? Se arrependeu e creu em Jesus. O que a gente tem que fazer para entrar no reino de Deus? Se arrepender e crer em Jesus. Ô pastor, mas... Não, depois nós vamos conversar mais sobre isso. Inclusive, no domingo passado eu falei, foi palavras bem duras. Quem entende Deus não abandona Deus. Então, tínhamos Jesus e 2 ladrões. Um deles creu e o outro escarneceu. Um entrou lá dentro. Em toda a vida de Jesus, se você parar para analisar, você vai ver que Jesus deixa bem claro que não importa quem tu é, quando tu é e o que tu fazia. Importa do momento que tu conheceu ele para frente. Um ladrão aceitou e entrou. Jesus diz aqui, as meretrizes, os publicanos vão entrar antes de vós. Vós os discípulos. Porque ele conhece o coração das pessoas. Ele não está dizendo que todas as meretrizes. Mas ele foi ao auge para dizer, olha, o que importa é o que tu faz. Não o que tu finge que faz. O que importa é tu atender a pessoa, botar dentro de casa, dar um banho, dar comida, dar uma palavra e salvar a alma. Ah, mas se ele vai continuar, não te importa, deixa com ele. A tua parte foi feita. Publicou no Instagram? Não.
Porque quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente não tem tempo para coisas mundanas. Pastor, não. Algumas pessoas muito famosas publicam coisas no Instagram e elas geram uma onda. É por isso que eu falo que nós temos que saber aonde que nós estamos no corpo de Deus. Eu não digo para você se publicar no Instagram é bom ou não. O que eu te digo é a tua intenção. Eu tenho 100 mil seguidores na igreja. Vamos quinta-feira que vem em Brusque. Aí eu vou colocar, pessoal, as doações feitas hoje, amanhã, a gente vai levar para uma casa de recuperação. Eu estou fazendo para Deus, não estou? Agora eu paro no meio da rua, dou uma marmita, tiro foto e digo eu sou bondoso, não estou fazendo para Deus. A intenção do teu coração, só Deus conhece. Por isso que eu vou trazer para vocês algumas coisas que são palpáveis. Como assim, pastor? É simples. Se a gente não tem paz, a gente não tem o Espírito Santo de Deus. Se a gente não tem o Espírito Santo de Deus, nós não estamos conectados. Toda vez que o inimigo tenta te desvirtuar do caminho, ele tenta tirar a tua paz. A pastora está sempre comigo e a gente recebe o relato que agora que eu entendi, pastor, os problemas continuam, mas hoje eu estou em paz. E aí as coisas começam a acontecer. Claro! Tudo que o inimigo quer, tirar a paz do teu coração, porque aí tira o teu discernimento. Tirando a paz, tira o sono, tira o discernimento. Pastor, quando eu não consigo dormir, não está no versículo que o justo dorme, clama ao Pai. Senhor, sou teu filho amado, sou justo, preciso descansar. O que nós vamos falar nos próximos 6 meses, pastora? A operacionalidade no nível mais basicão. Como caminhar com Deus, olhando o que está na Bíblia e traduzindo para cá, para a nossa vida, para o nosso tempo. Deus deixou conceitos, e esses conceitos eles são aplicáveis em qualquer momento. É só você saber entender e interpretar o conceito do momento. Honrar pai e mãe. Não tem coisa mais básica do que isso, não tem? Então, quando a gente tem filho pequeno, a gente ensina eles na base da dura, né? Ô irmão, te liga. Quando começa a ter discernimento, a gente já tem que ensinar na dura e na palavra. Ó, se tu não honrar, tu tá gerando um problema para tua vida, e aí eu tenho que lavar minhas mãos, porque eu, como pai, fiz a minha parte. Estou te ensinando e vou te ensinar a palavra de Deus até o final da vida. Mas depois dos 15 anos, quem toma a decisão é tu. Se o filho decidir ser ludibrioso e enganar a mãe, está desonrando. E o problema é dele. Uma vez eu estava numa roda de família, essas coisas de final de ano. Tinha 2 tios meus e eles tratavam meu avô e os pais com muito desdém. Inclusive um deles, meu tio, era filho do meu avô. E o outro era casado com a minha tia. E aí eles falaram, tiraram as chacotas e eu disse assim, irmão, vocês estão falando do meu avô, mas ele enterra vocês dois. Eu não tinha o entendimento da palavra, mas eu tinha sensibilidade. Me olharam com os olhão assim, eu digo, irmão, o meu avô tem saúde de ferro, enterra vocês dois. O princípio de Deus com palavra profética de profeta, o meu avô enterrou os dois. Se eu soubesse do evangelho, naquele dia eu teria ensinado para eles, olha, vem cá, você está desonrando teu pai, você está desonrando teu sogro, ou vai te trazer maldição na terra. Nós temos que ter o discernimento de quando ensinar, e temos que ter o discernimento quando ensinar com a palavra de Deus. Ide com o evangelho para todos os cantos. É para você ficar numa esquina gritando? Talvez. Eu não conheço o coração de todos e eu não sei a missão de todos. Quando eu passo, tem aqueles caras pregando, glória a Deus, Jesus vai voltar. Eu passo o buzino, eu abro o vidro e digo, amém! Porque a gente não sabe se aquela palavra dele salvou uma pessoa que passou desesperada. E se ele está sendo profeta de Deus, a boca dele pode estar mudando a vida de pessoas.
Talvez alguém saia de casa um dia e diz assim: Senhor, se for para mim voltar para a igreja, eu preciso de uma resposta tua. E o cara dobra a esquina, dá de cara com... A gente não conhece. Então eu passo, grito. Agora, ir de falar do evangelho o tempo todo, também é você ensinar para o mundo o evangelho. É você conversar com as pessoas ensinando: olha, isso não é de bom tom, isso é ilegal, isso não é... Mas, além de tudo, tem a palavra do evangelho que diz que não vai ser legal tu fazer isso. Como assim, pastor? Não cobice, Tiago 1,15. Não minta, Colossenses 3, de 9 a 10. Não roube, Efésios de 4 a 28. Não fique irado, Mateus 5, 22. Opa! Você está entendendo que Deus pede que a gente seja uma pessoa melhor num nível interessante, muito mais interessante do que a gente possa imaginar? Deus está pedindo para a gente não se irar. Eu me irava com facilidade. E um dos mandamentos de Deus é não irar-se. Está em Mateus 5, 22. Volta com Mateus, que eu vou até procurar. 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raça será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Eu estou tentando viver essa palavra em 2025. Você entende como a gente precisa começar a ler a palavra do Evangelho para ir para um novo nível? Você entende como a gente precisa entender a palavra do Evangelho? E Deus quer nosso melhor. Deus quer o melhor para nós. E Deus nos pede coisas tão pequenas. Alguém aqui fica bom, feliz depois de ficar irado? Vou me dar uma iradinha aqui, porque depois que eu me iro eu fico assim me sentindo bem, saudável, minha pele fica boa. Alguém tem essa sensação? Depois que eu fico irado eu fico incomodado, me dá sono, eu fico ruim, dor de estômago. Deus quer o nosso melhor no nível mais profundo. Ele deixou as instruções nos mínimos detalhes. Qual foi o problema? A gente resolveu não ler. Ou pior, a gente resolveu fazer o seguinte: esses eu vou colocar de lado e vou acusar. O que já é um pecado, né? Ficar acusando os irmãozinhos já é um problema. Mas eu vou escolher os pecados e vou colocar no meu rol. Beber, fumar, prostituição. E esses aqui eu vou colocar de ladinho aqui, que esses eu posso fazer. Eu não vejo mais quase nada de ninguém por causa do tempo e para não embaralhar algumas coisas que eu estou estudando. Mas eu estava... Uma vez ele passou uma coisa que não parecia ser do Evangelho. Quando eu comecei a ler, eu escutar e disse: opa, interessante essa mensagem. Quantas pessoas já viram os evangélicos apontando: olha lá o cara que fuma, olha lá o cara que bebe? E quem está falando é o cara que acabou de falar assim: mas evangélico come um monte. O pecado da gula a gente excluiu quando? O pecado de julgamento a gente excluiu quando? Quando é que a gente começou a escolher os pecados que pode fazer? Tem uma religião, não vou falar o nome, que tu pode escolher 3 pecados que tu pode cometer. Sabia dessa? Se não quiser, eu aviso você depois. Você pode escolher 3. Não, esses 3 eu posso fazer porque perfeito é só Deus. Irmão, as religiões são meio piradas. Agora, quando é que nós evangélicos começamos a escolher o pecado? Esse é grave, esse não é grave, esse eu posso cometer. Você entende como a gente precisa colocar toda a nossa vida e confrontar ela com a palavra de Deus? Vocês viram como eu estou falando coisas tão básicas hoje? Eu não estou falando para você ir para a rua fazer a palavra de Deus. Estou falando para você não irar-se. Eu não estou falando para você largar um vício. Eu estou falando só para você comer com medida. Eu não estou falando para você
Não estou falando só para você esquecer a outra pessoa. Olha para o seu próprio umbiguinho. A gente já tem um trabalho tão grande para se coordenar e para educar os filhos. Você não precisa olhar para o vizinho do lado, cara. Se um dia ele sentar contigo, você diz, vamos conversar um pouco, porque quanto mais eu falo na palavra de Deus, mais eu aprendo. Eu quero falar da palavra de Deus, não é nem para te ensinar. E se você aproveitar, glória a Deus. Mas se você não aproveitar, quanto mais eu falo, mais eu aprendo. A gente tem que começar a entender que existem algumas coisas que são prementes para a nossa vida. E para a gente cuidar da nossa salvação, é pessoal. A primeira todos já fizeram, aceitaram Jesus. A segunda, espero que todos aqui já tenham feito, pelo menos os adultos, que é se batizar. Se não fez e quiser tocar, é só avisar. E a terceira? A terceira é começar a ter entendimento da palavra de Deus, para poder viver as promessas de Deus. A vida plena que Jesus falou para nós, ela é uma vida que passa por atitudes simples. Se você não tem ideia disso, Moisés não sabia falar em público. Abraão, pai da fé, trocou em um determinado momento Deus por Isaac. Você entendeu isso? Davi teve uma amante. Salomão, no final da vida, trocou Deus por outros deuses. Nós estamos falando de grandes homens. Se eu botar Pedro aqui, Pedro é o cara mais torto do planeta Terra. Pedro é o cara que até o Espírito Santo chegar nele, ele era o cara mais bipolar, né? Te amo, te odeio, morro por ti, não conheço. Esse é Pedro. Mas que a gente não seja que nem Pedro a partir de hoje, nem como os filhos. Que quando Deus chamar, a gente diz, estou aqui. Se você começa a dar liberdade para o Espírito Santo, ele começa a ter liberdade de te corrigir. E todas as vezes que tu começar a fazer algo, ele vai te dizer, está errado. Tu está perdendo a santidade. Tu está te desviando. Teu coração está ficando aflito. Tu está começando a ficar com raiva. Está começando a ficar irado. Ei, volta, 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 volta. Volta para a sombra, onde o Onipotente pode te cuidar. É essa que é a grande diferença que a gente tem que ter. E é essa a grande diferença que nós vamos ter a partir de hoje. Os próximos 6 meses serão dedicados a gente falar de pormenores. Hoje é o primeiro dia, 1º de janeiro de 2025. Acho que seria legal vocês anotarem num caderninho, sabe? A do culto. E a do culto hoje é uma bem simples. Descansa no Senhor. Porque quando a gente pega a Bíblia e abre e diz, meu Deus do céu, eu estou todo torto, eu como demais, eu me iro, eu falo palavrão, eu chamo as pessoas de louco. Tá, mas o ladrão aceitou Jesus e foi para a salvação. Então eu ainda tenho chance. Vamos passo por passo. E o primeiro passo, descansa no Senhor. Descansa e confia no Senhor. Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra que eu falei no início que o fardo ia ser pesado? Mas eu não falei se vocês iam sentir o peso. Você só vai sentir o peso se você estiver longe de Jesus. Porque o fardo dele e o jugo é suave e leve. Descansa no Senhor. Mas pastor, como? Descansa no Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso sabe tudo. Conhece todas as tuas necessidades. Descansa no Senhor. Um coração alegre, uma cabeça descansada, recebe as informações e consegue fazer o trabalho. Você imagina se Deus olha para Noé e diz, constrói uma arca que eu vou salvar a tua família. Então aqui as dimensões. Não, eu vou fazer uma pequenininha para mim, porque quando vier, pode ser que venha, se Deus te mandou,
Deus sabe o tamanho da tua batalha. Deus sabe o tamanho do tempo. Deus vai prover saúde. Deus vai prover tempo. Deus vai prover finanças. Deus vai prover tudo. Deus não precisa sentar no teu colo e dizer, ei, Ele vai prover tudo, Ele já falou. Não faltou para Noé, não faltou para Moisés, não faltou para ninguém. Moisés foi falar com o faraó. O faraó podia ter passado ele no fio da navalha, amarrado ele em cavalo. Deus protege. Mas Deus protege quando é dele. Se o nome do altar tiver Jesus. Se o caminho, a verdade e a vida for Jesus. Porque se a tua meta é dinheiro, fama, pirotecnia, aí é contigo e com o mundo. O preço é outro. A cartilha é outra. Essa eu não conheço mais. A que eu prego está aqui. E a gente tem que fazer as coisas que Deus espera que a gente faça. O que está na Bíblia é o mínimo. Para cada um de nós, Ele vai entregar um pouquinho mais durante a caminhada. Alguns vão sair daí e vão abrir células em casa. De casa vai para o altar. Alguns vão ser levitas, outros missionários, outros provedores. A gente tem que entender que tem trabalho para todo mundo. E mais, quando Deus te der o trabalho, tu até pode olhar e dizer assim, mas eu não gosto desse negócio. Você começa a fazer e você diz, mas eu estou apaixonado por esse negócio. E aí as pessoas te dizem, mas tu não gostava disso? Tu diz, não, mas é tão legal. Sei lá, estou de boa. Estou feliz. O meu coração está em paz. As coisas vão acontecendo. O dinheiro vem chegando. A saúde restaurando. A paz, a harmonia, a proteção. Nossa, eu estava vendo fogos de artifícios estourados em todas as orlas, né? Um casal estava olhando em Navegantes, o fogo de artifício pegou na mulher. Queimadura de 3º grau. Você entende que para ficar vivo nesse mundo louco e salvo, por mais que você queira fazer as coisas, tem que ter Deus. E aí para quem tem filho, aí pior, irmão. Como é que tu vai proteger os teus? Todo mundo tem mãe, como é que você vai ajudar a tua mãe? Só tem um. O caminho, a verdade e a vida. Porque Deus não vai deixar tu passar desavença. Porque Deus não vai ficar deixando você ficar jogado no chão. Aí aquela pergunta que ninguém gosta de fazer, mas eu fiz para Deus no primeiro dia que eu conversei com Ele, quando Ele me converteu e me entregou que eu ia ser pastor. Mas pai, por que tem tantos evangélicos literalmente chafurdando na lama? A resposta foi princípio. A palavra de Deus vai ser vigente sempre. Se você conhece ou não conhece, não importa, a palavra dele vai estar sobre a tua vida. Você sendo crente ou você sendo ímpio. A pergunta é, até quando nós, filhos de Deus, vamos escolher pecados? Tapar o sol com a peneira? Fingir que não é conosco? A gente tem que pegar o nosso fardo, a gente tem que pegar a nossa cruz, mas a gente tem que pegar a nossa Bíblia e estudar. A gente tem que pegar a palavra de Deus e viver. O primeiro passo a gente tem que entender. O segundo passo é viver. Como assim, pastor? Quando a pessoa é alcoólatra, o primeiro passo é ela reconhecer que ela é alcoólatra. Ela para de ser alcoólatra no dia seguinte? Não. Leva um tempo. Para ela ter um entendimento, leva um tempo para ela viver. A palavra de Deus é a mesma coisa. Descansa no Senhor. Amanhã você vai estar meio... Aí você tem que lembrar. Não, descansa no Senhor. E aí a tua batalha vai ser com descansar no Senhor. Ah, mas pastor, e o resto não importa. Você vai trabalhar, você vai para a academia, você vai pegar o trânsito, você vai fazer suas compras, você vai ver sua série.
Mas você vai estar trabalhando o dia inteiro para quê? Para descansar no Senhor. É um trabalho diário e constante. Depois você vai pegar outro princípio e vai começar a viver. É o que eu falei para vocês. Não chamar as pessoas de louco é uma coisa que eu estou me trabalhando faz só uns 2 anos. Não é fácil. Não é fácil você tirar a programação da família da tua cabeça. Não é fácil você tirar 10, 12, 15, 20, 30 anos de ensinos errados. Não é fácil você abandonar hábitos antigos. Mas você tem que caminhar um dia por vez. O problema é quando você começa a esquecer. Como assim? Ah, Deus vai me perdoar, então hoje eu posso pecar. Não, irmão, Deus conhece teu coração. E Ele sabe quando tu está lutando por Ele e quando tu abandonou Ele. Deus sabe a tua intenção. Você pediu perdão e voltou atrás. Uma coisa. Você fica com vontade, faz, depois pede perdão. É bem diferente. São coisas com pesos diferentes. Então hoje nós vamos ficar com a palavra: descansa no Senhor. Para que quando Deus nos chame, a gente tenha a tranquilidade de levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. E continuar. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Se a gente começasse a prestar atenção no Pai Nosso, a gente ia começar a orar Ele com um pouquinho mais de temor. Depois que a gente aprende, a gente não presta atenção nele. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Perfeito, né? Adorar a Deus. Começamos bem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas pessoas oram isso com o coração dizendo: Pai, me dá, me dá, me dá. E Deus dizendo: mas não é para ti. Não é a minha vontade. Se a gente começar a orar até aqui entendendo que seja feita a vontade do Pai aqui, assim como é feito lá. Opa, só uma coisa que me deu um estalo agora. A vontade do Pai para vocês lá em cima não é uma vida plena e perfeita? Que seja feita a vontade do Pai, aqui na terra como no céu. Que a tua vida seja perfeita, plena, como Ele imaginou. E aí a gente começa a parar de achar que as coisas que aconteceram são ruins. Não, são propósitos, são caminhos, são treinamentos, para que ali na frente a gente tenha a possibilidade de resolver. Você entende que o que acontece na tua vida te gabarita para tu estar entrando no próximo nível e atuando? Cada um de nós tem uma história de vida. Eu não consigo fazer o que você faz. Eu não consigo fazer o que a pastora faz. Mas eu faço coisas que você não faz. E juntos nós somos um corpo perfeito de Cristo. Você entende a importância de todo mundo? É óbvio que eu não vou agradar todo mundo, porque as minhas habilidades são diferentes das tuas. A minha obra com Deus é diferente da tua. O pastor ele é meio seco, ele é meio... Sim, essa é a minha habilidade. Esse é o meu serviço. A pastora é amável. Claro, é o serviço dela. Juntos, somos melhores. Se você quiser ser ela, você está tentando usurpar um lugar que não é teu. Então você não vai cumprir com maestria. Se eu tentar fazer o teu trabalho, eu vou fazer meia boca. Mas juntos, nós somos muito mais fortes. Porque Cristo está aqui. E Ele vive entre nós. Amém? Amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de vós. E que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês durante os 365 dias do ano, inspirando, guiando e dando entendimento da palavra. Que os anjos do Senhor acompanhem vocês e as famílias. Mas principalmente, que vocês consigam permanecer na sombra do Onipotente. Que Ele guarde vocês, que Ele abençoe vocês,
porque as bênçãos do Senhor em 2025 vão nos perseguir, vão nos alcançar e vão surpreender a vida de vocês. Amém?